Existe uma história real que marcou o mundo em 2023. Depois do grande terremoto que atingiu a Turquia, equipes de resgate vasculharam as ruínas em busca de sobreviventes. Eram cenas duras de se ver, cidades inteiras no chão, silêncio para todos os lados, até que em meio à poeira e os escombros eles ouviram algo quase imperceptível, o choro de um bebê, e logo depois eles o encontraram. 2 meses de vida, sozinho, debaixo de escombros, vivendo 5 dias, 128 horas respirando, vivendo contra qualquer probabilidade. Quando o resgatista pegou aquele bebê no colo emocionado, ele disse uma frase que viralizou e eu nunca mais esqueci: ainda há vida aqui dentro. Sabe, essa frase ficou na minha cabeça por um motivo, porque ela diz muito também sobre o que Deus faz. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo ao nosso redor parece cinza, pesado, destruído, Deus ainda encontra vida ali. E eu acredito profundamente que essa é a frase que Deus escolheu para falar comigo e com você antes de 2026 começar. Ainda há vida aí dentro. Talvez você não veja bem ela, talvez você não sinta, talvez a sua realidade mostre o contrário, mas Deus sabe exatamente onde tocar, onde soprar e onde começar a restauração. E às vezes tudo o que ele precisa é de um espaço para começar a agir na sua vida. Nós estamos chegando perto de 2026, um ano que ninguém sabe exatamente o que vai trazer, mas que carrega dentro de si aquela sensação espiritual, emocional e até social de transição, de mudança. Tá todo mundo meio cansado, saturado, sobrecarregado. As pessoas parecem que estão vivendo anestesiadas, desligadas, distraídas. E no meio disso, Deus lembra pra gente de um texto: Dar-vos-ei um espírito novo e porei dentro de vós esse espírito. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É como se o Senhor estivesse dizendo: 2026 será o ano em que eu vou tocar naquilo que ficou dormente dentro de você. Quando Deus fala do coração, Ele não está falando de emoções rasas. Ele está falando de centro de vida, identidade, essência, raiz, propósito. E talvez a verdade seja essa: o coração de muita gente secou nos últimos anos. Existem pessoas que não perderam a fé, mas perderam o brilho. Não perderam a oração, mas perderam a sensibilidade. Não perderam a igreja, mas perderam aquele fogo que arde dentro de nós. Não perderam a Bíblia, mas perderam o encontro. E Deus está dizendo: eu estou pronto para mexer nisso que ficou dormente. Quando Deus levou Ezequiel àquele vale dos ossos secos, ele não mostrou um cemitério normal, ele mostrou o retrato da alma humana quando se desliga da presença de Deus. Os ossos estavam sequíssimos ali, totalmente desconectados, estruturas quebradas, potencial nenhum existia, mas ali, naquele lugar impossível, Deus pergunta: filho do homem, pode reviver esses ossos? E a resposta que Ezequiel dá é a mesma que eu e você precisamos dar hoje para Deus: Senhor, só tu sabes, porque se depender da nossa força, não. Se depender da nossa capacidade, de jeito nenhum. Mas se depender do Deus que sopra vida, onde só existe morte, então sim, sempre vai haver chance. Muita gente entrará em 2026 com áreas da vida que estão como ossos secos, áreas sem cor, sem vida, sem alegria, áreas que já foram fortes, mas que se perderam, áreas que foram espiritualmente ricas, mas hoje são frágeis. Isso acontece. O tempo desgasta, a luta cansa, a dor endurece, a pressão rouba o fôlego, mas Deus é especialista em reconstruir o que foi desfeito. Ele não desiste de quem está quebrado, ele não rejeita quem secou, ele não abandona quem parou de sentir. Pelo contrário, ele te chama de volta. Eu creio que 2026 vai ser esse ano em que Deus vai mexer naquilo que está dormente dentro de nós. Deus vai colocar a mão em áreas que você acha que estão resolvidas, mas que estão apenas adormecidas. Ele vai cutucar lugares que você já desistiu de tratar. Ele vai reacender vocações que você achou que tinha perdido. Ele vai reacordar sensibilidade espiritual que o mundo tentou roubar de você. Porque Deus não quer te ver vivendo morto. Deus quer você vivo, vivo de verdade. Mas existe uma segunda verdade mais profunda aqui. Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você viva. Jesus em João 10:10 diz que veio para dar vida e dar a vida em abundância. Isso significa intensidade, profundidade, propósito, alegria verdadeira. Mas grande parte das pessoas hoje não vive assim. Elas sobrevivem apenas, se arrastam, empurram a vida com a barriga
Elas acordam e vão fazer tarefas, fazem o que precisam, mas não o que faz elas viverem. Respiram, mas não vivem, e algumas perderam tanto a própria identidade que nem já sabem mais o que é viver de verdade. E no entanto, Cristo continua chamando você para sair desse modo de sobrevivência e entrar no modo de propósito. Sobreviver te mantém vivo por fora, mas viver te ressuscita por dentro. Sobreviver é automático, viver é intencional, sobreviver é reagir, viver é responder, sobreviver é aguentar, viver é florescer. E Deus está chamando uma geração inteira, cansada, saturada, ansiosa, pressionada, para voltar a viver, mas viver nele. Para muita gente, 2024 e 2025 foram anos de resistência, anos de segurar firme para não cair, anos de luta, anos de esgotamento, anos de batalhas internas que ninguém viu, mas Deus está preparando 2026 como um ano de reconstrução. E reconstrução não é só erguer pedras, reconstrução é restaurar o coração por trás das pedras. Deus está te dizendo, eu quero te ensinar a viver, eu quero te devolver sentido, eu quero te devolver direção, eu quero te devolver sensibilidade, eu quero te devolver a vida abundante. E aqui a gente chega ao ponto mais profundo da promessa de Deus. Ele quer trocar o seu coração, não melhorar, não ajustar, não polir, trocar. Ezequiel 36, 26 diz, eu vou tirar a sua carne, o coração de pedra. Repare, Deus não esfrega o coração, não troca remendo, não passa óleo, ele tira, remove, arranca, porque o coração de pedra é incurável. E muitas pessoas estão sofrendo, porque sem perceber, permitiram que esse coração endurecesse. O coração endurece com o tempo, com a frustração, com a decepção, com a falta de descanso. Endurece com a repetição da dor, endurece quando a gente cansa de sentir. Você se sente assim? E Deus olha para você nesse momento e diz algo. Eu quero te devolver um coração de carne, coração sensível, coração vivo, coração que sente de novo, coração que ora de verdade, que chora na presença, que se alegra no secreto, que ama as pessoas, que se importa com o perdido, que vive a fé com profundidade, que não se acostuma com a superficialidade, que não se satisfaz com uma versão rasa de cristianismo. Um coração que vibra quando Deus fala, que responde quando Deus chama, que se move quando Deus envia. E é isso que Ele está fazendo com você hoje. Eu acredito que 2026 vai ser um ano de reumanização espiritual, porque a dor dos últimos anos endureceu muita gente. As redes sociais deixaram muita gente fria, o ritmo de trabalho secou muita gente, os conflitos e divisões afastaram muita gente, e Deus quer devolver essa compaixão que falta, devolver sensibilidade, devolver misericórdia, devolver o tipo de fé que não apenas conhece doutrina, mas que conhece o coração de Jesus. É isso que a gente precisa. E talvez você esteja aí pensando agora, mas eu já perdi a sensibilidade há tanto tempo. A resposta de Deus para você é a mesma frase dita pelo socorrista lá atrás. Ainda há vida aqui dentro. E se há vida, um sopro, um mínimo movimento, um pequeno desejo, Deus pode ressuscitar, Deus pode reconstruir, Deus pode renovar, Deus pode transformar completamente a sua vida. O mesmo Deus que encontrou um bebê vivo debaixo de toneladas de concreto é o Deus que encontra você debaixo dos escombros emocionais, espirituais e sociais da vida. Ele não apenas encontra, ele te levanta, ele te restaura, ele te dá futuro, ele sopra um espírito novo, ele troca o coração, ele faz florescer a vida de novo. Você não precisa entrar em 2026 vivendo anestesiado. Deus não te chama para mais um ano cansado, automático, repetido. Ele te chama para um ano de vida profunda. Ele te chama para sentir de novo, para buscar de novo, para sonhar de novo, para crer de novo, para viver de novo. E se você permitir, você não precisa nada grandioso, apenas permitir. Deus vai mexer no que está dormente, Deus vai te ensinar a viver e Deus vai trocar o seu coração por completo. Talvez essa seja a sua oração hoje. Senhor, troca o meu coração, respire em mim outra vez, faz viver o que morreu, desperta o que dormiu. E se essa é a sua oração, então esse momento é o momento do seu resgate, porque em Cristo sempre há vida, mesmo quando parece que não há mais nada ali. Deus está te dizendo agora, ainda há vida aí dentro e eu vou reviver. Que o seu 2026 possa ser abençoado por Deus,
que o seu coração possa ser renovado por Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe no WhatsApp com seus colegas e amigos para que essa mensagem possa chegar ainda mais longe, para que o nosso 2026 possa ser pautado pelo Senhor e pela vontade dele. Até a próxima!